Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Todos os mandamentos surgem para indicar como se pode concretamente amar a Deus em todo momento. Esse trecho da primeira leitura de hoje do livro do Êxodo indica no amor aos estrangeiros, no amor às viúvas, aos órfãos, os pobres, o modo de viver o amor a Deus. Percebemos o mesmo texto do Deuteronômio no Evangelho de hoje, com um acréscimo. O acréscimo é amar o próximo. O texto do Antigo Testamento, então, e as palavras de Jesus nos levam a acreditar com certeza que o encontro com Deus renova e aperfeiçoa o nosso caminho para o céu. É muito fácil dizer, eu amo a Deus, mas ame aquele que lhe faz o mal. Ame o sujo, aquele que está fedendo, maltrapilho. Ame aquela vizinha fofoqueira que fala mal de você. Ou aquele paroquiano que fala mal do padre, né? O chato, aquele que veio ao mundo para tirar a sua paciência lá no trabalho, aquele seu colega. Ame. Dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, e não amar o próximo, que a gente vê, enxerga, este amor então se torna mentiroso. Precisamos amar a Deus e amar o próximo. O amor ao próximo será sempre a prova de que nós pertencemos ao Senhor. Lembramos dos primeiros cristãos que diziam, vede como se amam. Santa Teresa disse que Deus nos pede duas coisas. Primeiro, que o ameis, depois que amais o vosso próximo. E é para isso que devemos trabalhar. Portanto, qual o sinal mais certo para saber se praticamos fielmente essas duas coisas? O sinal mais correto para saber se praticamos isso é amar verdadeiramente o próximo. Amar de maneira sincera o nosso irmão. Se amarmos perfeitamente o próximo, é a certeza da demonstração que temos com o grande amor ao nosso Deus. E é bom lembrar ainda aquilo que o nosso Senhor falou, todo bem e o mal que fizemos ao mais pequenino dos irmãos, é a Ele próprio que fazemos. Lembremos São Paulo na estrada de Damasco, ele que queria cortar a cabeça dos cristãos, de repente escuta aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem persegues. Ele não disse, por que persegue meus discípulos? Não. Quando Paulo perseguia os discípulos, os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus. A vida dos santos está cheia desses fatos. Por exemplo, São Martinho, que era um soldado ainda não batizado, ele no seu caminho encontrou um pobre que estava com muito frio e ele com compaixão dividiu o seu manto ao meio e deu àquele pobre. Na noite seguinte, Jesus aparece para São Martinho e ele aparece vestido com a metade do seu manto. E aí ele compreende e entende o que aconteceu. Santa Isabel da Hungria, se vocês olharem a história de Santa Isabel, certo dia, na ausência do seu esposo, que era um duque, ele tinha saído, ela encontra um leproso rejeitado. Pega aquele leproso, leva para sua casa, coloca na sua cama e vai cuidar daquele leproso. Quando o duque, seu esposo, chega, ele fica chateado, revoltado, sobe as escadarias para ir ao seu quarto, para expulsar aquele homem da sua cama. Ao chegar, ao se aproximar, conta essa história, que encontra na sua cama não mais o leproso, mas a imagem de Cristo crucificado. Amados irmãos e irmãs, a grande pergunta é, Jesus Cristo tornou-se próximo ou nosso próximo é Jesus Cristo? Sobre esta terra, amados irmãos e irmãs, não existem várias maneiras de amar a Deus, mas uma só, dar-se aos irmãos. São Paulo, na segunda leitura de hoje, traz a imagem da comunidade fervorosa. São Paulo poderia dizer isso da nossa comunidade? Não, a comunidade de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, é uma comunidade fervorosa. Será que São Paulo poderia dizer isso? Se a nossa resposta é positiva, ótimo, estamos caminhando bem. Mas se não for positiva, devemos rever as nossas atitudes. Acredito que o que é necessário para fazer nascer uma comunidade fervorosa seria aquela comunidade
que acolhe a palavra de Deus e torna na sua vida uma vida de semelhança com o Senhor, ou seja, imitamos o Senhor. Ou uma comunidade que se converte, afastando-se do mal, entregando-se ao serviço de Deus, ou também aquela que vive ativamente à espera do seu Senhor, vigilante. Talvez se cumprirmos essas três coisas, acolher a palavra, converter e vigiar, seríamos de fato uma comunidade fervorosa. Mas o que é amar a Deus? Reparem nos evangelhos, Marcos e Mateus distinguem esses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Lucas une esses dois mandamentos num só, e São João fala de um só mandamento, o de amar os irmãos. Primeira carta de São João 4:20 diz: quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: toda a lei encontra sua plenitude num só preceito, amar o próximo como a ti mesmo. A partir desses textos, queridos irmãos e irmãs, se conclui que existe um duplo aspecto para se amar ou não a Deus e um modo de amar a Deus. O primeiro aspecto é um aspecto interno. A pessoa pode ou não amar a Deus, mas vamos supor que aquela pessoa não ame a Deus, que diga: olha, eu não amo a Deus. Ou seja, aquela pessoa não percebeu, ou não sentiu ainda, ou não teve ainda uma experiência com o Senhor. Nós que estamos na caminhada devemos sempre dizer: eu sinto esse amor dentro de mim, eu sou amado por Deus. Somente quem é amado pode transmitir o amor, até porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não ama, como é que você vai poder transmitir esse amor? O outro aspecto é um aspecto externo, até porque o verdadeiro amor a Deus só existe se for gratuito, desinteressado, por um puro desejo de agradar ao Senhor. Se alguém dissesse: olha, eu te pago R$100 para você me amar, você pode até receber os R$100, mas não vai amar a pessoa, é falsidade. Ninguém paga para poder amar o outro. O amor, ele precisa ser gratuito, desinteressado, para ser puro amor, senão não adianta nada. Mas existe um modo, e aqui lembramos aquilo que está na Sagrada Escritura. Os judeus pensavam em oferecer sacrifícios, orações, para manifestar o seu amor a Deus, ou até mesmo a observância de algumas normas, de alguns mandamentos, ou de uma ação que deveria ser cumprida. Isso manifestaria o meu amor a Deus, como por exemplo hoje, vir à missa. Vir à missa não quer dizer que você ama a Deus, porque no próximo domingo você vai faltar à missa. Aquele cristão que diz assim: eu amo a Deus, e falta à missa, ou deixa de rezar, ou não lê a Sagrada Escritura, como pode dizer que ama a Deus? Não pode. Quem ama quer estar perto. Já viu casal de namorado distante? Não existe casal de namorado só pela internet, né? E aí a gente nem considera isso como um namoro, não é possível. Casal de namorado que está junto 24 horas, todo momento, é aquela colação, aquela coisa que não desgruda, né? Chega o pai e a mãe diz: minha filha, manda esse menino embora para a casa dele. É assim que é o amor. Contudo, Deus nos mostra o como nesta liturgia de hoje. O modo é olhar para o outro, olhar para o próximo. Esse é o verdadeiro modo que fala o Evangelho de hoje. No tempo de Jesus, queridos irmãos e irmãs, esse outro, esse próximo, era o leproso, era o pecador, era a mulher adúltera, era o endemoniado, era a viúva, era o doente. Hoje é o nosso irmão de comunidade, é o seu irmão da igreja. Muitas vezes as pessoas mais complicadas, mais difíceis para serem amadas são aquelas que estão na caminhada conosco. Por quê? Porque não se permitem serem amadas. Não se permitem. Assim, se tivéssemos que responder aquela pergunta, por onde começar concretamente para realizar este amor, o Evangelho não nos deixa dúvidas. O Evangelho diz: no próximo. Se você quer manifestar esse amor, comece então amando o seu irmão. É interessante que Lucas,
após o seu texto sobre o amor, nos apresenta a parábola do bom samaritano, conhecida por todos nós. Tem lá um cara quase morto, desce o sacerdote, o levita, o samaritano, e é o samaritano que ajuda, e no final pergunta a Jesus: quem foi o mais próximo daquele homem? E o fariseu vai responder: aquele que agiu com misericórdia. Vai e faça a mesma coisa. Em Mateus, logo depois que fala sobre o amor, tem aquela frase: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino e me acolheste. Irmãos, hoje a palavra de Deus nos mostra o horizonte da nossa fé. E devemos ter cuidado, porque quando desumanizamos a palavra, quando na palavra não existe mais a regra do amor, a palavra não se torna mais pão que alimenta. Aprendemos isso, a palavra de Deus é o pão que me alimenta, mas se eu dessacralizo a palavra, se eu tiro o amor da palavra, ela não se torna mais como alimento, parece ser amargo alguma coisa ali. É como, por exemplo, você olhasse a passagem bíblica e aquilo não faz sentido mais para a sua vida. Por exemplo, está lá: amar os vossos inimigos, se alguém bater a sua face, vire a outra, se alguém te pega o manto, dê a túnica. Como entender isso? Só pelo amor, só pela lógica do amor. Raniero Cantalamessa, hoje cardeal da igreja, ele diz assim: a Eucaristia que agora celebramos nos consagra precisamente para este difícil amor. Onde reina a caridade e o amor ao próximo, ali está Deus. É a Eucaristia que celebramos que nos leva a compreender esse mais profundo da nossa vida. Mas, se me permitem ainda, gostaria de concluir dizendo: Jesus é perguntado pelos fariseus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Está lá no versículo 36, e Jesus responde citando então 2 versículos, compilando essas 2 leis. Deuteronômio 6, que eu já disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. E pega o texto de Levítico 19, 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 versículos que se juntam hoje dentro desta liturgia. Portanto, conforme então a concepção bíblica, a profissão de fé acarreta um compromisso prático e imediato. O ser humano é chamado diante de Deus a viver a totalidade do seu ser, da sua existência, não só vivendo a palavra de Deus, mas cumprindo na sua vida os verdadeiros valores. E os valores que nos levam ao crescimento na fé é justamente o valor da obediência, da dedicação, da felicidade e do amor. Quando vivo isso na minha vida, eu me amadureço na fé. Eu me torno, aquilo que eu dizia anteriormente, uma comunidade fervorosa. Sendo assim, o versículo 37 do nosso Evangelho sobre amar a Deus apresenta para nós 5 coisas importantes. Primeiro, o amor a Deus sempre precisa ser entendido como uma reação ao amor que recebemos dele primeiro. Nós só amamos a Deus, ou amamos o nosso próximo, porque eu sinto em Deus esse amor. Eu sou amado por Deus, e se eu sou amado, eu posso amar. Deus me ensina isso. No Antigo Testamento, esse amor estava ligado, baseado na questão da lei, da aliança, melhor dizendo, que mostrava a fidelidade de Deus. Mas Deus também exigia a fidelidade do seu povo. Eu amo o meu povo, mas o povo deve me amar. Portanto, reconhecer o amor de Deus primeiro na nossa vida é essencial para podermos amar o nosso irmão. Segundo, o amor a Deus precisa ser supremo. Supremo. Se eu perguntar aqui hoje quem ama a Deus, talvez 80%, 90%, somente aqueles que estão dormindo é que não vão levantar o braço. Mas os outros vão levantar o braço e dizer: Padre, eu amo a Deus. Mas seu amor por Deus é supremo. Lembremos que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E diz o texto que ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes. Nosso amor por Deus, ele precisa ser supremo. Se não for supremo, não adianta. Eu posso dizer: eu amo a Deus, mas se eu falto à missa, não rezo, não tenho diálogo com Ele, não leio a Sagrada Escritura, não faço as minhas caridades, não pratico o meu amor, como é que eu posso dizer amo a Deus de maneira suprema? Jamais. Jamais. Terceiro,
O amor não pode ser visto como um regulador da atitude do ser humano. E isso muitas vezes acontece. Você pergunta à pessoa, por que você vai à missa? Não, porque existe uma norma que se eu faltar à missa eu tenho que confessar. Ou seja, você deveria ir à missa por amor, não por uma regulação, uma norma, uma lei. Não, isso não é amor. Por que você está aqui hoje? Para cumprir um preceito? Tolo é você que pensa dessa forma. Você deve estar aqui hoje porque você ama a Deus e não consegue viver sem Ele. E é esse o caminho da perfeição, quando a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada. Uma outra coisa importante é esse ato voluntário do amor, que é a quarta coisa. O amor é um ato voluntário, você não é obrigado a amar, até porque ninguém vai te pagar, como eu disse anteriormente, para amar, isso é um erro. O amor é uma ação voluntária do ser humano. Se você ama de fato. Aquilo que é diferente disso não é amor, é apego, é porque você passa por uma necessidade que é estar ao lado da pessoa, a pessoa traz felicidade para você, você está bem, a pessoa me passa tão bem, eu fico tão bem do lado. Isso não é amor. O amor é um ato voluntário do ser humano, e quando isso acontece, nós encontramos ali a verdadeira piedade. A verdadeira piedade é a manifestação desse amor voluntário, de você para com Deus, de você para com seu irmão, para com o seu próximo. E o quinto e último, o amor nos compromete com a vida. Não existe alguém que diz que ama a Deus e ama o próximo que não é comprometido com Deus e com o seu irmão. Amados irmãos e irmãs, amar a Deus e ao próximo é sempre uma estrada de mão dupla, é uma doação. Se eu amo, eu me dou. Se eu não amo, eu não sou capaz de me doar. E eu termino de fato com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher extraordinária, uma santa extraordinária, conhecida por todos nós, e ela dizia assim: não é o que fazemos, repito, não é o que fazemos, mas o quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é porque eu sou coroinha, padre, diácono, eu toco lá em cima, eu canto, ou sou do SCC, trabalho no SCC, não é o que fazemos, não é. O que é mais importante é o quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Ela continua dizendo assim, não é o quanto damos, mas o quanto de amor colocamos em dar. Isso serve para aquilo que você realiza, para aquilo que você traz, para o próximo que você ajuda e até para o dízimo que você oferta. Bom Deus abençoe a nossa comunidade e que nos ajude a viver o amor plenamente, não só para com Ele, mas para com o nosso irmão e irmã.